Olá, pessoal, boa noite para vocês. Bom, boa tarde ainda, né? Porque faltam 5 minutos ainda. Estamos começando agora essa live aqui. Falei para vocês que essa semana inteira ia ter live. Estamos começando agora, 17 horas e 55 minutos dessa quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. Alguns de vocês estão ao vivo aqui comigo, outros vão poder assistir depois, né? Essas lives dessa semana, vocês sabem que elas têm sido um tempo menor, 20, 25, 30 minutos, porque elas são parte de um todo, né? O objetivo qualquer é deixar você por dentro de todos os assuntos que nós falaremos na maratona que começa domingo agora. O nome da maratona é Tenha uma Vida Inabalável. É sobre isso que nós vamos falar, né? Como que você pode construir para você uma vida inabalável? A maratona são 3 aulas, todas elas ao vivo, aulas completas, não é live de 20 minutos igual essa nossa. São aulas completas, com começo, meio e fim e com conteúdo. Tenha uma vida inabalável. Para você participar é simples. Na descrição do vídeo aqui abaixo e também depois no primeiro comentário tem o link para a Legião de Heróis. Você clica porque só quem fizer parte da Legião de Heróis é que vai ser convidado para participar lá. É por e-mail que você vai receber tudo. Como que faz? Clica no link, vai abrir a página da Legião de Heróis, vai pedir lá para você pôr o teu e-mail e teu nome. Você põe, depois você tem que ir lá na sua caixa de entrada de e-mail e confirmar. Eu estava olhando ontem à noite com a minha equipe, 50% das pessoas só clica e põe e depois não confirma. Se você não confirma, você não vai poder participar depois, porque não tem como a gente falar com você, ok? Então, fique atento nisso, tem que clicar, preencher os dados e depois ir no teu e-mail e confirmar. Tem que lembrar, gente, de olhar na caixa de spam, olhar na caixa de lixo eletrônico e tal, porque senão não vai chegar para você, entendeu? Aí tem gente que fala, mas eu tenho que ficar confirmando. Tem, porque é para você não receber aquele monte de spam. Porque eu não sei você, mas eu recebo aqui todo dia 200 e-mails que eu não autorizei. E é chato demais isso. Então, por isso que a gente só manda para quem autorizou, tá bom? Sejam bem-vindos. Agora, eu sempre dou uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Nós já estamos com mais de 200 pessoas aí. Eu quero, antes de entrar no assunto, responder uma pergunta que a Vera... Eu só sei que é Vera porque o nome aí, às vezes tem nickname aqui, e tá Vera Verinha. Então, eu não sei de onde é e tal, mas eu vou responder. Ela perguntou, em qual vídeo tem a técnica do copo d'água? Eu não vou lembrar agora qual vídeo é, mas eu posso explicar aqui, não tem problema nenhum. A técnica do copo d'água é simples. Ó. Você pega um copo, igual esse daqui, por exemplo, pode ser menor tal. Você pega um copo, põe água, leva para o teu criado mudo, certo? E você põe lá, escreve num papel à mão uma pergunta para a qual você quer uma ideia, uma resposta. Por exemplo, o ano passado, a pergunta que tinha lá no papel do meu criado mudo era assim: o que devo fazer para que o meu canal cresça até 2 milhões de inscritos com conteúdo bom, sem eu me desviar do meu foco? E eu fiquei com isso durante algum tempo, porque para cada pessoa demanda um tempo. Hoje a pergunta que está lá é outra, certo? Que não vem ao caso eu dizer aqui agora. Então, como é que funciona a técnica? Toda noite, aquele papelzinho fica lá, você pega o copo d'água, certo? Você lê a pergunta em voz alta e bebe metade da água e põe lá. No outro dia, quando você acordar, você lê a pergunta de novo e toma o resto da água. É isso daí. Não é magia, não é esoterismo, não é ritual satânico, não é... Deixa eu ver quais outras besteiras que eu já li aí, porque quando se trata de besteira, pelo amor de Deus, né? É simplesmente o seguinte, gente, é biologia pura, certo? O seu cérebro, aquilo que vai para dentro dele antes de você dormir é o que vai ficar rodando lá dentro a noite inteira. Quem tem as ideias não é a parte frontal do seu cérebro, é a parte traseira. Não é o seu consciente, é o seu inconsciente. É aquela máquina que nunca dorme, que traz as ideias. Então, quando você toma água e faz a pergunta, você vai dormir com aquela pergunta, certo? E o seu cérebro fica trabalhando em cima dela durante a noite. A água, ela é um condutor de oxigênio para o cérebro. Seu cérebro precisa. Então, você cria com isso um ritual. O que é esse ritual? É um hábito. Então, para algumas pessoas, já uma noite já consegue a resposta. Para outras, como eu, às vezes demora 3 meses, mas não tem problema. Eu só vivo um dia de cada vez mesmo. E é isso aí. Depois que vier a resposta, se vier de madrugada, você anota e você usa. Aí, posso pôr outra pergunta depois? Pode. Aí tem gente que já perguntou, posso pôr 3 perguntas de cada vez? Pô, mas para que 3 perguntas, gente? Você está a pé, uma bicicleta é um tremendo do negócio, já precisa ir de a pé, já precisa ir para a caminhonete.
Não, põe uma pergunta de cada vez, aquela que é mais importante. Como posso aumentar o meu número de clientes do meu negócio? Como posso melhorar a minha saúde? Como posso me tornar uma pessoa mais disciplinada? Como posso melhorar o meu casamento através de pequenas coisas e tal? Isso aí são perguntas simples, certo? Como posso ganhar o valor de tal com o meu trabalho ou de outra maneira? Sei lá, aí você pode colocar do jeito que quiser. Tá certo, Vera? Eu espero ter respondido. Então, foi mais fácil do que falar onde está o vídeo, porque são quase 1000 vídeos lá para a gente saber onde está, é difícil, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao nosso assunto aqui. Todos os assuntos dessa semana levam para a maratona. Todos eles. Não são aulas, são pequenas lives para mostrar para você qual é o assunto que vai ter lá. É como se fosse um monstruário para você saber o que se esperar. Se a pessoa te convidar para uma aula e não dizer o que é, não adianta nada. Então, o tema de hoje é: aprenda o preço, qual o preço da liberdade. Eu não quero falar aqui da liberdade física. A liberdade física ela é importantíssima, claro. Você poder ir e vir, nós vivemos num país livre. Ok. Você sabe que tem países que a pessoa não tem liberdade de adorar a Deus, por exemplo. Né? Se ela for pega fazendo isso, ela é presa e assassinada. Você já deve ter visto isso em vídeos aí. E não pense assim que é mentira, não, porque não é, certo? Tem países que durante muitos anos foi proibido ter uma Bíblia, por exemplo. Né? A antiga União Soviética, por exemplo, era assim. Eu não estou falando dessa liberdade. Eu estou falando de uma liberdade que é mais preciosa ainda. Eu não estou falando da prisão física. Eu estou falando da prisão mental e emocional. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Você já conheceu ou conhece alguém que ele é convidado para ir num jantar de família ou num almoço na casa dos pais, um almoço de Natal, por exemplo, uma festa de aniversário, e ele não vai porque lá tem uma pessoa que ele não gosta e que se ele for, ele fala que vai estragar o dia dele? Você conhece alguém assim? Tem um monte de gente assim. Agora, vá prestando atenção nos exemplos que eu vou te dar, porque eu estou fazendo perguntas aqui. Você conhece alguém que ele, às vezes ele quer ir a um cinema, assistir a um determinado filme e tal, mas ele não pode ir porque ele pensa, não, se alguém me vir lá, se alguém me encontrar comigo lá, o que vão pensar de mim e tal? Você conhece gente assim? Você conhece gente, por exemplo, que ele não tem vontade de voltar, ele ou ela não tem vontade de voltar para casa depois que termina o trabalho, no fim do expediente. Tem vontade de ir para qualquer lugar, mas não tem vontade de voltar para casa. Você conhece alguém, ou já conheceu alguém, que ele não pode ir em determinados lugares se tal pessoa estiver lá? Você conhece alguém que de manhã, no trabalho, uma pessoa fala uma palavrinha para ele e ele estraga o dia dele. Os próximos 4 dias, ele fica ruminando aquilo na cabeça dele e não consegue se libertar? Você conhece alguém que não consegue dormir à noite? A pessoa tenta dormir, mas o cérebro dela não desliga. Fica pensando na dívida, fica lembrando da ofensa que sofreu durante o dia e rola na cama a noite inteira e precisa tomar remédio para dormir e no outro dia acorda um trapo, assim. Você conhece alguém que, quando chega no domingo, ele olha para trás e fala, meu Deus, a semana passou de novo, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquele outro? Você conhece casos assim? Agora, então, eu te pergunto, você acha que todas essas pessoas que eu mencionei, você acha que elas são livres ou elas são prisioneiras? Você acha que essas pessoas conhecem o preço da liberdade? Não. Nenhuma dessas pessoas que eu falei é livre. Todas elas são prisioneiras. Aquela que não vai numa festa porque o fulano está lá, ela é prisioneira daquela pessoa. Aquela pessoa é que define se ela vai ou não no lugar. Aquela que escuta uma palavrinha de manhã e fica 3 dias chorando por causa daquilo, ou com raiva, ela também não é livre, ela é prisioneira daquela pessoa que fala aquilo. Aquela pessoa é dona dela. Aquela pessoa estraga o dia dela. Aquela pessoa tem o poder de tirar o apetite dela. Aquela pessoa, a dívida tem o poder de tirar o sono dela. A crítica alheia tem o poder de acabar com a semana dela e ela desiste de uma roupa que ela ia usar, ela desiste de um livro que ela ia escrever, porque a crítica foi feroz e ela não suportou aquilo lá. Essas pessoas não sabem o preço da liberdade. Se elas soubessem o preço da liberdade, o quanto que ele é barato, o quanto que ele é simples, o quanto que é simples você pagar o preço da sua liberdade. Simples não quer dizer fácil, hein? Não confunda. Simples é simples, fácil é fácil. As pessoas, elas querem coisas fáceis. Ela quer tomar uma pílula hoje e amanhã ela já quer. As pessoas gostam, elas querem coisas fáceis. Elas querem a varinha
do Harry Potter, lá de Hogwarts. Alguém que venha e bata a varinha assim e fala, liberos liberatus. Pronto, ela quer isso aí. Não existe isso, eu preciso dizer para você. Nada é fácil. Agora, tem coisas que são fáceis. Ficar com raiva é fácil, chorar é fácil, desistir é fácil, ficar dormindo o dia inteiro é fácil, isso é fácil. Estou falando mudanças, elas não são fáceis, mas elas são simples de fazer se você souber. E o preço da liberdade é bastante baixo e bastante simples. Só não é fácil. Você vai ter que fazer vários dias, mas vale a pena, porque você só vive um dia de cada vez. Imagine a alegria de você poder ir em qualquer lugar. Imagine a alegria de você ouvir por aqui, soltar por aqui e não se incomodar com isso. Imagine a alegria de você deitar e dormir a noite inteira, igual um bebê, e acordar no outro dia tranquilo. Se as pessoas soubessem como é baixo o preço da liberdade e como é doce a liberdade, elas não sofreriam tanto assim. Ô, Ivan, mas então por que elas sofrem assim? Porque ninguém explicou para elas qual o caminho. Se alguém explicar e elas souberem, aquelas que realmente querem, vão se libertar. Tem gente que diz que quer se libertar, mas não quer. Ele quer ficar naquela vida que ele está. E é um direito dele ou dela. Não podemos criticar a gente assim. Se você quiser ficar naquela vida que você tem, você é livre. Deus não te condena, nem eu, muito menos, vou te condenar. Quem sou eu para condenar? Agora, tem gente que diz que quer, mas não quer, porque se dá para ele o caminho, ele não quer. Ele quer a varinha mágica de Hogwarts. Ele quer o liberos liberatus na cabeça dele. Não existe isso daí. Não existe. Você vai ter que fazer alguma coisa. A mudança começa por você. É uma mudança de atos, uma mudança de hábitos, uma mudança de atitudes, uma mudança de palavras, que não precisa ter faculdade para você fazer. Não precisa ter dinheiro. Não precisa ser muito jovem, nem muito idoso. Não precisa ter muita experiência. Não precisa saber falar bem o português. Não precisa falar outros idiomas. Só precisa ter 4 coisas. Primeiro, precisa acreditar, né? Porque senão não adianta. Se você acredita, então depois você precisa querer ardentemente, almejar, né? Que é amar com a alma, almejar, amar com a alma, certo? Desejar com a alma. Você precisa ter um mentor que te ensine, você precisa ter a ferramenta certa e precisa praticar, porque tudo leva um tempo para acontecer. Para uns leva menos tempo, para outros leva mais tempo. Mas você não pode parar de praticar, é igual andar de bicicleta. Você já andou de bicicleta numa subida? Para de pedalar para você ver o que acontece. Quando você está na descida, tudo bem, mas na subida não tem como. É isso mesmo. Ah, Ivan, mas quanto trabalho que vai me dar? Vai. Mas não deu trabalho você andar também quando você era pequeno? E não deu trabalho você aprender a se sentar, aprender a falar, aprender a fazer cálculos? Tudo isso não deu trabalho? Mas você não desistiu, não é? Quer dizer, eu espero que você tenha desistido. Espero que você não esteja me assistindo com 40 anos e ainda só engatinhando no berço, pelo amor de Deus, né? Seria o fim da picada. Então, tudo que é bom dá um certo trabalho. Mas e daí? É um dia de cada vez, ó, não é? Não dá trabalho você construir uma casa, levantar um muro? Sim, mas se você nunca começar, você nunca termina, não é? E o preço da liberdade, você precisa saber qual é. Você nasceu para ter uma vida inabalável. Você nasceu com a chave do cofre das suas emoções. Ninguém, preste bem atenção, ninguém tem o poder de te aprisionar. Ninguém. Você nasceu livre. Agora, por que você se permitiu ser aprisionado durante esses anos todos? Então, o preço da liberdade, ele é menor do que você pode imaginar e é mais simples de pagar do que você pode imaginar. Acontece que a maior parte das pessoas não sabe disso. E quando fica sabendo, às vezes, não está disposta a andar aquele caminho. E se você não está disposto ou disposta a andar aquele caminho, ninguém vai poder te ajudar. Nem eu, nem Deus, nem ninguém. Não adianta você ficar... Você conhece gente que pergunta assim, ó... Ai, Senhor, por que isso sempre acontece comigo? Nossa, olha o que aconteceu comigo. Ai, até quando o Senhor vai permitir? Se você pudesse ouvir a voz dele, ele diria, não sou eu que estou fazendo isso com você. É você que está fazendo isso com você. Se você pudesse ouvir a voz dele, ele diria, o que mais você quer que eu te dê? Eu já te mandei pessoas para falar com você, eu já te mandei situações, eu já te dei vida, eu te dou vida todos os dias, eu te dei um corpo perfeito,
eu te dei um cérebro, o que mais você quer que eu faça? Mas aquela pessoa continua lá. Ela continua querendo que os outros mudem. Os outros não vão mudar, gente. Você não pode deixar de ir num lugar porque tem uma certa pessoa lá que você não gosta ou que não gosta de você. Vá até o lugar, qual que é o problema? Vá até o lugar, você não precisa ficar do lado da pessoa. Ah, mas tem um cunhado lá que eu não suporto. Bom, seja bem-vindo ao mundo. É difícil alguém que tem um cunhado que é um pé no... Entendeu? Você sabe, não preciso nem concluir, né? É difícil alguém que tem um cunhado que não seja uma pedra no sapato. Existe, mas é difícil. É difícil alguém que não tem na família uma pessoa invejosa, uma pessoa tóxica, uma pessoa negativa, uma pessoa crítica, uma pessoa que se mete na vida. É difícil o lugar que não tem. E daí? Vá lá. Chegando lá, você fala um oi, como é que vai? Tudo bem? E sente longe da pessoa. E se a pessoa vier falar alguma coisa, você dá um corte nela, como eu já ensinei em outros vídeos. E se ela continuar insistindo, aí sim, aí você vai embora. Porque você tentou, e aí você fala, eu sinto muito desse jeito, não dá para ficar aqui, vai embora. Mas saindo dali, tire aquilo da cabeça, entende? E quando alguém falar alguma coisa para você, te destratar e tal, tá, a gente fica triste, fica. Eu já contei para você aqui em vídeos de vezes que me fizeram coisas que eu fiquei triste, que eu chorei. Tá, qual que é o problema? Significa que eu estou vivo. Só que no outro dia eu já tiro aquilo da cabeça, até antes disso. Já não penso mais naquilo e acabou, e vamos em frente. Gente, isso é um controle que você tem que exercer cada vez mais. Olha, na maratona, certo? Nas 3 aulas, eu vou falar com você sobre isso. A promessa minha da maratona é: tenha uma vida inabalável. E nas 3 aulas, durante as 3 aulas, eu quero te dar técnicas, dicas, conselhos, materiais, exemplos, mostrar vídeos, áudios de pessoas, depoimentos e tal, para você ver como que você pode construir uma vida inabalável para você. Inabalável, nenhum vento te derruba, nada. Não estou prometendo que você vai virar um robô. Estou prometendo que nada vai te abalar. E se abalar é por pouquinho tempo, entendeu? Abala um pouquinho, você chora, fica triste, levanta e vamos em frente e acabou, porque a vida é assim. Você acha mesmo que os homens e mulheres desse mundo que têm uma vida inabalável, próspera, bem-sucedida, você acha que eles têm mais horas do dia do que você e eu? Você acha que eles têm mais oportunidades do que você e eu? Você acha que por acaso eles têm 15 dedos nas mãos, em vez de 10, como eu e você? Você acha que eles têm 4 pernas, ao invés de ter 2, como eu e você? Não, eles não são do reino animal, quadrúpedes, eles são do reino animal, bípedes, igual nós, igual eu e você. Você acha que esses homens e mulheres próximos, eles têm um cérebro, eles têm um cérebro com mais neurônios do que você e eu? Não, é o mesmo cérebro, gente, entendeu? Só que eles sabem coisas que nós não sabemos. Eles fazem coisas que nós não fazemos, que nós não, né? Estou dizendo, eu faço, eu já tenho uma vida inabalável. Eu tenho falado isso para você sempre, não tem? Eu sou um cara feliz, sou realizado nas 7 áreas da minha vida, sou feliz com tudo que eu tenho, e não pelo que eu tenho. Eu sou feliz e grato pelo que eu tenho. Mas eu não dependo do que eu tenho, e nem de quem eu tenho, para eu ser feliz e realizado. É aí que está o detalhe. Quando você não põe a sua felicidade em cima de coisas e pessoas, aí você é realmente feliz. Entende? Uma hora você está com dinheiro, uma hora você pode ter perdido tudo. Tem coisas que não dependem da gente somente. 10% de coisas da nossa vida não dependem de nós, mas 90% depende. Então eu prefiro ficar com os 90%. E quando os 10% vêm, eu ajo da mesma maneira que eu ensino aos outros. Eu não deixo que aquilo me abale. Esses dias uma mãe me escreveu assim, num dos vídeos. Olha, eu gosto muito dos seus vídeos, mas eu quero lhe perguntar, como que a gente pode ser exageradamente feliz quando seu único filho homem, de 29 anos, maravilhoso, uma ótima pessoa, morre atropelado num acidente por um motorista bêbado, responsável e tal, né? Como? Se o cheiro dele está na casa, se tudo, se... todo dia eu lembro disso e tal, como que a gente pode ser exageradamente feliz? Se você vê lá a resposta que eu dei para ela, bem carinhosa tal, basicamente eu disse para ela o quê? Eu disse, olha, eu não consigo nem imaginar a dor de perder um filho, porque eu nunca perdi, mas eu sou pai e sou avô, então eu não consigo imaginar, mas eu creio que deva ser uma coisa terrível, então eu sinto muito pela sua perda. Aí eu continuei respondendo, mas eu sei também o seguinte, que enquanto você se lembrar dele como ele era, da melhor maneira, ele nunca vai morrer realmente dentro de você. Sei também
que tem coisas na vida que a gente não pode mudar. Mas eu sei que ele, se pudesse escolher, ele gostaria de ver você vivendo. E se você tem outras 2 filhas e seu marido, ele gostaria que você estivesse feliz ao lado deles, mesmo sentindo saudade. Foi a resposta que eu dei lá. E eu daria de novo 1000 vezes essa resposta. Porque é aquilo que eu acredito, gente. Eu acredito que a gente vai ter dores pela vida. Por exemplo, eu acho que nenhum filho deveria morrer antes dos pais. Eu acho isso. Mas eu tenho garantias de que nenhum filho meu vai morrer antes que eu. E se um dia isso acontecer, eu terei dor, chorarei, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou sofrer. Porque o sofrimento é uma escolha. E a pessoa que morreu, ela certamente não iria querer que você ficasse sofrendo. Você não pode morrer junto com ela, especialmente se você tem outras pessoas que dependem de você. Entende o que eu quero dizer? Essa é a minha crença. Eu estou certo ou errado, não importa. Eu estou falando de mim, você é livre para ter sua crença. Eu digo o seguinte, ó, quando a gente tem fé, quando a gente tem crenças profundas, quando a gente acredita nessas coisas e a gente decide ser feliz, a gente pode ter uns abalos de vez em quando, mas logo a gente se recupera e a vida fica inabalável. É nisso que eu acredito, é isso que eu ensino e é isso que eu prometo para você, se você estiver comigo na maratona, domingo, segunda e terça. 3 aulas ao vivo. Para participar é muito simples. Você vai Oxe, sumiu aqui da cabeça. Você vai na descrição do vídeo aqui embaixo, ou no primeiro comentário, depois que eu fechar o vídeo, eu fixo lá. Tem um link. Você clica, vai para a minha Legião de Heróis. Põe seu e-mail e seu nome, lê lá o que está na página. Depois você clica, vai lá na tua caixa de entrada, pega o meu e-mail que vai chegar no meu nome lá e confirma. Se você não achar na caixa de entrada, você vai na caixa de spam e muda para a caixa de entrada, que aí você me libera lá. Porque às vezes o teu firewall, ele bloqueia, achando que é spam. E aí quando você mudou para a caixa de entrada, autorizou, beleza. Não sei se seu e-mail é Gmail, Hotmail, se você tem domínio próprio, se é IG, se é Globo, se é... Espero que não seja Globo, né? Se é qualquer outra coisa, eu não sei. Né? Mas seja como for, é assim que funciona. Venha comigo. Você vai ver que essas pequenas lives aqui foram só uma pequena amostra do que a gente pode fazer juntos lá. Eu quero você lá junto comigo, certo? Se você tem questões assim que eu não mencionei aqui, você gostaria que fossem discutidas lá dentro também, que tem a ver com vida inabalável, depois você põe nos comentários para mim, depois que eu encerrar aqui, tá? Você sabe que o chatzinho aqui fica aberto, mas para você comentar é só depois que eu encerrar, que aí ele fica gravado. Eu não sei se você está assistindo, nós estamos 400 pessoas agora, eu não sei quantos likes tem lá, porque eu não estou com o YouTube aberto hoje. Mas eu digo a você o seguinte, ou você põe um like ou você põe um dislike, por favor. Mas não deixa no limbo assim, porque senão a sua vida não vai ser inabalável nunca. Gostou? Like. Não gostou? Dislike. Mas sai do limbo, pelo amor de Deus. Gente que fica no limbo nunca vai ter vida inabalável, ok? Nem vida tem, quanto menos inabalável, né? Põe nos comentários depois o que você achou dessa live. Você conhece gente do jeito que eu falei, desses exemplos? Você acha que elas são livres? Você discorda de mim? Não tem problema, eu amo ler os comentários. Uma moça, antes de ontem, escreveu assim para mim, eu gosto dos seus vídeos, eu acho que o senhor vai para o vídeo muito armado, o senhor usa a palavra boiada, eu não gosto da palavra boiada, eu não gosto desse termo e tal, espero que o senhor seja maduro e não me bloqueie, porque eu já falei que gosto dos vídeos. E eu respondi para ela com todo o amor do mundo o seguinte, eu jamais bloqueio uma pessoa, a não ser que ela use palavrões e xingamentos. Não bloqueio, respeito a sua opinião, cada um de nós tem um jeito de trabalhar, vida que segue, muito obrigado, uns gostam, outros não gostam, obrigado por assistir e comentar. Simples assim, gente, não tem problema. Quando eu peço para você comentar, não estou querendo que você concorde com tudo comigo. Eu não preciso da sua concordância. Eu não faço vídeo para isso. Eu faço vídeo para compartilhar conhecimento. Se você discorda, você pode pôr nos comentários. Se você xingar ou se você puser palavrão, aí eu deleto e bloqueio. Porque aí é falta de educação sua, né? Mas caso contrário, tranquilo. Você gostou do vídeo? Compartilha por telepatia, por sonho, linguagem de sinais, WhatsApp, entendeu? Compartilha. Você conhece gente que vai gostar de participar da nossa maratona? Tem uma vida inabalável? Fala para ela, manda o link para ela, pede para ela se inscrever. Leva a gente para lá. Vai ter sorteio de brinde. Eu vou sortear curso, eu vou dar livros de presente, eu vou fazer concurso de foto. Tem um monte de coisa que eu faço em reciprocidade a quem estiver comigo. Eu quero você lá junto comigo, tá certo?
Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Eu estou encerrando agora. Obrigado a você que me assistiu aqui ao vivo, obrigado a você que vai assistir hoje, amanhã, depois. Eu oro por todos vocês, fico grato pelo carinho de vocês. Desejo que vocês tenham uma ótima noite, que vocês durmam muito bem, que Deus abençoe vocês, sua casa, seus sonhos, seus amados. E, acima de tudo, que vocês tenham longos dias, belas noites e toda a felicidade do mundo. Muito obrigado a vocês.